Bom dia nação rubro-negra. Aquele abraço, estou chegando. Elano Maia aqui do canal Fla Champion. Eu estou aqui nessa manhã para trazer informações, tá certo? Sobre tudo o que acontece no Clube de Regatas do Flamengo, tá certo? E nessa manhã de quinta-feira, eu trago aqui muitas notícias para você, tá certo? Informações sobre mais demissão no Flamengo, informações sobre despedida no Flamengo, tá certo? Vamos falar um pouco mais do mercado da bola, que está movimentadíssimo, tá certo? E vamos falar sobre a Copinha, vamos falar sobre a história que está aí na boca dos YouTubers, né, com relação ao Gabigol, né, que anda noticiando que há uma intenção dele de ir jogar na Inglaterra, no West Ham, mas vou trazer essas informações aqui nesse vídeo, tá certo? E antes de eu estar trazendo essas informações, eu quero convidar você para que você se inscreva no canal Fla Champion, tá certo? O canal Fla Champion atingiu a primeira meta de 100 inscritos, né? Estamos aí com 110 e eu estou falando com os amigos e familiares para estarem me apoiando nesse projeto, tá certo? O canal no YouTube ele depende muito do seu apoio, então você quer apoiar o canal Fla Champion, é de graça a inscrição, você não vai pagar exatamente nada e além do mais vai ficar informado sobre tudo o que acontece no mais querido do Brasil e do mundo, o meu, o seu Mengão, tá certo? Estou pedindo a ajuda de pessoas também que não torcem pelo Flamengo, mas por detrás disso tudo existe uma amizade, um vínculo também, né? Tanto familiar como também de amizade, e essas pessoas estão abraçando esse projeto, tá certo? E eu preciso desse apoio e eu agradeço desde já, tá certo? Então inscreva-se no canal Fla Champion, acione o sininho das notificações e venha comigo para ficar informado sobre tudo o que acontece no Flamengo, tá certo? E eu quero já aqui trazer a notícia, né, que o Tite, né, que é o técnico da seleção brasileira, nessa manhã convocou jogadores para os próximos jogos da seleção brasileira e o Flamengo vai ficar, gente, sem o Everton Ribeiro e sem o Gabigol, né? E além do mais, eu já vi noticiando há dias atrás aqui que o Jorgian de Arrascaeta está na lista dos pré-convocados para a seleção uruguaia, né? Então, assim, a gente, além de perder o Everton Ribeiro, o Gabigol, a gente vai perder também o Arrascaeta e possivelmente vamos perder o Isla, né? Que é da seleção chilena, tá certo? Gente, e aí é onde abre brechas aí para outros jogadores entrarem, né, na posição, o Michael, né, o Pedro se encaixar aí dentro do sistema tático do Paulo Souza, né? Então a primeira notícia é essa, que o Flamengo vai perder o Gabigol, o Everton Ribeiro para os jogos do Brasil contra o Equador e o Paraguai, tá certo? Mas vamos mudar de assunto, gente, né? Vamos mudar de assunto, vamos aqui falar também de uma notícia que é realmente assim um prejuízo para o Flamengo, né? O Flamengo contratou o jogador Pablo Mari no ano de 2019, o jogador não era conhecido, o jogador jogou um bom futebol aqui no Flamengo e foi negociado com o Arsenal, né? E o Arsenal contratou ele, né? No caso, e na cláusula de contrato do Pablo Mari, estava lá que a cada 80 jogos o Flamengo ganharia uma bonificação, tá certo? E o Flamengo até chegou a ganhar essas bonificações, né? Mas o que acontece, gente? O Arsenal está emprestando, tá certo, o Pablo Mari para o clube italiano Udinese, né? E o que acontece com esse empréstimo, né? O Flamengo acaba perdendo o direito dessa bonificação. Então o Flamengo vai deixar aí de colocar nos seus cofres nada mais e nada menos do que 6 milhões de euros, né, por conta desse empréstimo
do Arsenal para a Udinese da Itália. Então é um prejuízo baita e grande para o Flamengo, tá certo? Mas vamos mudar de assunto, né, para o vídeo não ser tão longo. Eu quero falar aqui, gente, de mais uma demissão no Clube de Regatas do Flamengo. Gente, o analista de sistema, tá certo? Carlos Eduardo, que era funcionário do Flamengo, pediu demissão, tá certo? É interessante que a gente sempre cobra isso e vai cobrar, né? A falta de transparência do Flamengo, né? O Flamengo ele não tem assim um porta-voz que possa chegar, olha gente, aconteceu isso, o que está acontecendo com o Rodrigo Caio é justamente isso, a gente não contratou o jogador X por conta daquilo, então o Flamengo carece muito dessa falta de comunicação, tá certo? O Carlos Eduardo ele é um analista de desempenho, tá certo? A saída dele, o motivo é que ele recebeu uma proposta do Cruzeiro lá de Belo Horizonte, tá certo? E vai lá e não pensou duas vezes, já deixou o Flamengo e já está integrando a equipe técnica do Cruzeiro, tá certo? Vamos mudar aqui de assunto, gente. Vamos falar aqui da Copinha, né? O Flamengo, após a vitória sobre o Oeste, gente, eu quero aqui até pedir um perdão aqui a vocês que no vídeo passado eu coloquei no título lá falando sobre o jogo do Flamengo contra o Oeste, mas eu fiquei imaginando que eu esqueci de falar sobre isso, tá certo? O Flamengo no jogo contra o Oeste estava perdendo, tá certo, de 3-0 no primeiro tempo, e no segundo tempo o técnico conseguiu fazer umas mudanças, né, e mexeu muito bem no time, e o Flamengo empatou, tá certo, a partida e ficou 3-3, tá certo? Os gols foram do Vitor Hugo, do Mateusão e do Cassiano, né? Eu fiquei muito feliz, gente, pelo gol do Cassiano, né? O Cassiano era um jogador que estava, vamos dizer assim, fora do elenco da Copinha, e com a saída desses 7 jogadores para integrar a equipe principal do Flamengo, o Cassiano, né, ele foi remanejado para compor o elenco da Copinha e ele foi feliz e marcou o gol, um dos gols que ajudou o Flamengo a empatar contra o Oeste, né? Mas isso aqui já foi feita a minha desculpa, mas eu quero falar aqui sobre o próximo jogo, que é contra o Náutico, né? Isso aqui já é na fase das eliminatórias, né? Então o Flamengo não pode pensar em tropeçar a partir de agora. Por quê? Porque já vai começar a jogar contra equipes mais fortes, né? Equipe mais preparadas. A gente sabe que o Floresta, o Forte e o Oeste são equipes não muito fortes, né? Taticamente, tecnicamente também, mas a partir de então agora vai pegar equipes que são mais casca dura, né? A gente pode dizer assim. Então o Flamengo joga hoje às 19h30 lá na Arena Barueri contra o Náutico, e nós vamos torcer para que o Sub-20 do Flamengo se dê bem e passe para a próxima fase, tá certo, das eliminatórias da Copinha. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre despedida, né? E nas redes sociais aqui do César Bernardo, né, que é o goleiro César. O goleiro César nessa quinta-feira postou nas suas redes sociais agradecimentos e comunicou a sua saída do Flamengo, né? O César estava em negociação com o Curitiba, o clube paranaense, e fechou o contrato com a equipe paranaense, tá certo? O César não é mais não faz mais parte do elenco do Flamengo, tá certo? Ele fala que foram 12 anos vestindo, né, com muito orgulho a camisa do Flamengo, faz agradecimentos, e o mais importante aqui, gente, que eu gostei demais foi que ele citou fez uma citação bíblica, né? Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23, né? Colossenses é um livro
uma epístola que foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, né? Então, o César está falando que tudo que ele fez ali no clube, né, foi de todo o coração e isso não faltou, tá certo? No César. César ele foi um goleiro dedicado, foi um goleiro que realmente vestiu com amor a camisa do Flamengo e ele estava fazendo tudo isso por amor ao clube e também estava fazendo isso não para os homens, né? Ele estava ali para dedicar o seu melhor e fazer o seu melhor porque é um cara profissional e é um cara responsável, né? E vamos torcer para que o César ele encontre lá o seu espaço no Coritiba, tá certo? Lá do Paraná, tá certo, gente? Então vamos torcer por ele. César é um bom rapaz e merece todo o nosso respeito, tá certo? Vamos aqui mudar de assunto, gente. Rapidamente, vamos falar sobre a renovação do Arrascaeta. O Arrascaeta hoje está programado para que o Flamengo, junto com o staff, né, do jogador, junto com o Daniel Fonseca, que é o empresário do Arrascaeta, vão se reunir para negociar, tá certo, a renovação do contrato do Arrascaeta, né? Eu até fiz uma anotação e eu andei até comentando em alguns canais que cobrem o Flamengo e estavam falando sobre essa renovação e eu vejo que há uma pedra no meio desse caminho aí, tá certo? É porque o Flamengo ainda deve uma parcela para o clube que revelou o jogador, né? O Defensor Sporting. E pelo que a gente sabe de informação, é cerca de 30 a 35 milhões que o Flamengo teria que pagar ao Defensor, né, pelo jogador. E isso tem atrapalhado, porque o Flamengo tem levado isso no banho-maria, como a gente fala, e isso pode atrapalhar, tá certo, as negociações pelo jogador e dar brecha para outro clube chegar e levar o jogador, tá certo? Então vamos ficar de olho também nessa renovação do Arrascaeta e essa reunião será hoje, tá certo? Eu quero trazer outra informação aqui. Eu quero falar aqui sobre o Soteldo, né? O Soteldo, de acordo com o Bola VIP, fala que o Toronto FC topa negociar com o Flamengo, tá certo? O jogador Soteldo e faz aqui dois pedidos, né, para liberar o jogador. O que acontece? O jogador, se for por empréstimo, o Flamengo tem que ser obrigado a comprar o jogador. E ele, no final do empréstimo, o Flamengo vai ter que pagar por ele 30 milhões, tá certo? 30 milhões, eu não sei aqui se é em reais ou se é em dólares, né? Mas esse é o valor, 30 milhões. E também o jogador também tem outro pedido do clube, né? Que o jogador, de acordo com o diário Lance, o Toronto FC está devendo aí o Soteldo, gente, 16 milhões, tá certo? Porque o jogador assinou o contrato e ele ganhou um bônus por conta do assinado desse contrato. Então o Toronto FC ele quer que o time que contratar o Soteldo por empréstimo, o clube também venha pagar esse valor aí de 16 milhões ao próprio jogador, né, ao Soteldo, né? E esse portal de notícias, o Bola VIP, ele fez lá uma enquete e disse se o investimento vale, né? Se o Soteldo vale esse investimento. E a enquete aponta aqui que 91% das pessoas que opinaram diz sim que é um bom investimento
para o Flamengo contratar ele, enquanto 9% disse não, né? E vamos mudar o assunto aqui, que já estamos com 15 minutos de vídeo, para ser bem rápido aqui, gente, falar sobre o Gabigol. Gente, teve um jornal aí, inglês, o Sky Sports, que noticiou que o Flamengo, ou melhor dizendo, que o Gabigol estaria buscando ali junto com a diretoria do Flamengo e despertando o interesse dele jogar no West Ham, né? Mas isso não passou de especulação porque lá no portal de notícias Flamengo Agora, eu acompanhei a matéria e vi que depois dessa postagem o Gabigol ele foi nas suas redes sociais e deixou a entender, tá certo, que está focado no Flamengo, né? E na sua rede social, no Twitter, ele postou um vídeo mostrando, né, a satisfação dele em estar no Flamengo e mostrou alguns lances nesse vídeo a qual ele postou no Twitter, né? @Gabigol, se você quiser ver lá, vai ser muito bom. Então, assim, isso daí é somente especulação. Eu creio que o Gabigol não vai querer sair agora porque ele está em alta no Flamengo, né? E se ele sair para o West Ham, ele vai, de certa forma, colocar em risco a possível convocação dele para a seleção brasileira. Então vamos torcer, gente, que isso aí seja só mesmo especulação e que o Gabigol não vá embora do Flamengo, tá certo? Então aqui eu quero agradecer, tá certo? Você que não é inscrito no canal Flash Champion, tá certo? Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, abrace esse projeto, tá certo? Me apoie. E eu estou aqui todos os dias para trazer informações sobre tudo que acontece, no clube mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Então aqui eu quero agradecer a sua paciência, tá certo? E até o próximo vídeo, assim, se o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.